E atendendo pedidos, instalei novamente o protetor de carenagem na CB300. Antes de começarmos o nosso vídeo, já chega fortalecendo o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de todas as notificações para que assim que eu postar um vídeo novo, você seja notificado em primeira mão. Pessoal, há pouco tempo eu fiz a compra do protetor de carenagem para a CB300. Mais especificamente, creio que mês passado, mês de junho, tá? Eu fiz a aquisição dele antes de viajar para Montes Claros, minha terra natal, 436 km aqui de Belo Horizonte até a minha terra natal. E aí já era um desejo que eu tinha já há um tempo de instalar o protetor de carenagem. Eu que já usei dois modelos de slider aqui na CB300 por pouco tempo e retirei e vendi os dois, um na sequência do outro. E aí eu tinha o desejo de experimentar o protetor de carenagem na CB300. Propósito principal, estética, dar uma encorpada na moto, tá? Vou mostrar aqui para vocês verem, aqui ó, a distância que ele ficou aqui, ficou top, tá? Não pode ficar encostado demais, nem muito afastado. Tudo tem que ter uma ciência, correto? Então aqui ó, ficou uma distância boa, do lado de cá a mesma coisa, tá? Então assim, ele dá uma encorpada na moto. Eu achei que a estética fica muito boa, tá? Propósito principal, estética. Não é algo muito forte, até mesmo porque se fosse, corria um grande risco de, numa eventualidade, empenar o chassi da sua moto. Então é uma peça que ela tá bem firme, bem parafusada, mas ela tem a sua flexibilidade, tá? É uma chapa que ela tem uma flexibilidade aqui nas suas conexões, junções, tá? Mas ficou bem apertadinho, lá ele ficou top, tá bom? Então esse aqui é da marca Master. Então vamos lá, eu fiz a instalação dele e aí eu fiz a instalação correndo, tava ansioso, assim que chegou eu fiz a instalação e aí eu fiz correndo, acabou que eu vi que alguns detalhes não me agradaram. Você vai aprendendo a ser uma pessoa detalhista e acaba se tornando chato em algumas situações. Existem coisas que se estiver pegando, se estiver encostando, se estiver fora um projeto que foi mal elaborado, existe coisa que pode te chatear e você se frustrar e acabar retirando, tá? Então é em questão de acessórios aqui na sua moto. Então o que acontece? Ficou pegando aqui, ó, quando eu fiz a instalação antes da viagem, eu percebi que ficou pegando, forçando as minhas carenagens. Eu percebi que ficou forçando essa aba lateral, consequentemente a outra do outro lado, tá? Então eu vi que não ficou legal. Outra coisa, eu tive que afastar a buzina um pouco de lado aqui. Outro detalhe, essa peça aqui, ó, são três peças. Essa de cá, já vai pegando dicas caso você quer pôr na sua CB300, tá? Da marca Master. Essa peça do lado de cá, ela tem essa peça aqui do meio, que une as duas, e a peça de lá. Então são três peças que conectadas formam o protetor de carenagem da sua moto, tá? Então vamos lá. Essa peça aqui, ó, deixa eu ligar aqui o flash. Essa peça de cá, ela ficou encostando aqui no escapamento. Eu não gostei. Agora dessa segunda vez eu consegui afastar um pouco melhor, consegui regular ele um pouco melhor. Não tá pegando aqui. O de baixo pega, como vocês podem ver, tá vendo? Essa peça aqui vem e parafusa lá no chassi. Essa aqui ficou pegando, tá? Depois, se eu resolver, eu passo uma lixadeira aqui nessa região, tá? Para tentar não ficar encostando tanto.
tá? É claro que eu fazendo isso, eu perco aqui um pouco de rigidez, mas você já perceber, né? Às vezes a gente é detalhista, acaba se tornando chato com algumas coisas. Mas aqui ficou encostando, certo? Eu não tenho o hábito de ficar tirando escapamento, curva de escapamento, certo? Mas aqui dá para lavar, se quiser passar uma tinta caseira nele, dá para fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer, deixa ele pretinho, também dá, certo? Então, o que acontece? E aí já começa a peça de lá. Então, são esses dois detalhes aqui em cima. Essa peça de cima eu consegui afastar um pouco mais do escapamento, ficou legal. E essa peça de cá, eu peguei uma barra de ferro, coloquei dentro dessa peça e puxei um pouco para frente. Porque como essa aqui estava encostando no escapamento, ela ficou um pouco torta. Aquela lá mais para dentro e essa um pouquinho mais para fora. Aí no dia de hoje, eu peguei uma peça, uma estrutura e consegui chegar aquela chapa um pouco para frente. Até rachou aqui a tinta aqui, ó, entendeu? Trincou um pouco da tinta, não tem problema, depois eu retoco se for o caso, tá? Aí eu faço isso aqui um pouco para frente. Outro detalhe que eu fiz hoje também, eu cortei um pouco aqui, ó, na carenagem, tá? Se a sua aba do tanque for original Honda, creio que você não vai querer fazer esse acabamentozinho aqui, ó. Ficou bom, peguei uma lixadeira e fui desbastando aqui um pouco, ficou original aqui no protetor. Então, para vocês verem o quanto que tava forçando essas carenagens minhas aqui, tá? Então, quando eu coloquei a primeira vez, ela ficou forçando muito e aí eu não gostei, não ficou legal, tá? Por isso que eu fiz a retirada da primeira vez. Usei alguns dias, fiz a viagem e quando eu voltei, eu fiz a retirada dele porque não estava gostando. E aí, com isso, o que acontece? Aí a minha esposa pediu, né? Falou, nossa, você comprou o protetor e retirou, então aí ficou aquela situação, né? Aí se eu fosse vender, tinha que vender barato, perde valor, certo? E aí eu fiz a instalação dele novamente dessa vez, tá bom? Então eu fiz aqui um desbaste aqui nessa carenagem e na carenagem de lá, dá até para ver ali, ó, ali eu desbastei um pouquinho, tá? E caso eu não queira usar o protetor de carenagem, desbastou um pouco aqui, tá? Ficou bem feitinho. Eu posso, na parte branca, eu posso jogar um vermelho e aí fica beleza. E outra que fica bem na parte de baixo, né? Então não dá nem para perceber, tá? Caso você queira fazer e é uma pessoa chata, é uma dica, tá? Então desbastei aqui, ó, encaixou certinho aqui na ferragem do protetor e a peça de lá foi a mesma coisa, tá? Então ficou dessa forma. As pedaleiras eu não gosto, tá? Não gosto das pedaleiras. O design delas achei feio, grosseiro, certo? E muitas das vezes eu vejo esses protetores em algumas motos, a pedaleira tá toda torta assim, ó, já tá desgastada, tá para baixo, feio, sambando, tá? Então se você deixar ela recuada aqui, com o passar do tempo, ela pode ficar frouxa, gerando trepidação na sua moto, então não gosto. Muito provável, essa peça eu vou passar a lixadeira, muito provável, essa peça aqui, ó, eu vou passar a lixadeira, retocar com preto fosco, certo? Vai ficar original. Muito provável que eu vou tirar essa peça aqui, ó. Essa orelhinha, vamos chamar assim, que é da pedaleira. Provável que eu vou tirar, tá bom? Então, fica feia que essa pedaleira, o design dela eu não gostei, tá? Então, pessoal, essas foram as regulagens que eu fiz para voltar com o protetor de carenagem para a CB300. Outro detalhe que eu estava desanimado também, porque aqui estava muito feio, e aí agora que eu consegui, antes de ontem, dar uma melhorada aqui, ó, no acidente que eu sofri, na cicatriz, aí ficou mais bonito a motoca, e aí eu animei colocar de volta o protetor de carenagem, com mais calma, paciência, regulando o que precisava regular, porque agora eu consigo tirar essa carenagem numa boa, consigo voltar para cá sem forçar nada. As coisas têm que encaixar no seu devido lugar, sem ficar forçando nada, tá bom? Então tem que funcionar o mais original possível. Lá de cá a mesma coisa, tá? Regulei as duas. Outro detalhe, coloquei aqui um parafuso bem grosso,
parafuso que vem no protetor, achei um parafuso um pouco mais fino, dava uma certa diferença aqui, ó. Então coloquei um parafuso bem grosso, que foi praticamente a grossura do buraco aqui, ó, lá ele. Aí você tem que forçar um pouquinho, entrou, beleza, lá ele, 1000 vezes, e aí apertei aqui direitinho, ficou legal. O parafuso era bem maior, eu cortei ele um pouco, dá até para cortar mais um pouco, tá? Muito provável, com mais paciência, eu marco aqui, ó, retiro ele e aí corto para ficar justinho, beleza? Mas ele era bem maior, não sei onde eu arrumei esses parafusos, tinha aqui em casa, na minha maleta, coloquei e ficou top. E detalhe que essa porca, ela é travante, essa porca é travante, então não solta isso aqui fácil não. Aí passei graxa, parafuso novo, como vocês podem ver, passei graxa e aí, né, entrou lá ele 1000 vezes direitinho, tá? Então os dois parafusos iguais, não vem arruela, coloquei a arruela do lado de cá e do lado de lá, certo? Os detalhes aí, entendeu? Eu sou chato com esses negócios. Aí coloquei, ficou beleza, tá? Mostrar para vocês aqui a visão de cima, aqui, tá? Do lado de cá, pode dar alguma diferença mínima de um lado para o outro, tá? Não pode ser muito, que aí fica feio, né? Mas ficou legal, porque a CB300 ela não é uma moto muito larga, tem os pneus largos, né? Mas aqui nós temos um tanque bem grande, 18 litros, e a carenagem aqui, ó, que ela é uma cópia da CB1000, né? A CB1000 também tem uma carenagem assim, ó. A Hornet não tem, é só o tanque e as partes de trás. Essa moto ela foi inspirada na CB1000, certo? E também um pouco da Hornet. Então, ela é a 300. Então, a CB1000 tem uma carenagem aqui também, ó. Essa aqui dessa aqui, ó. Então, ela não é uma moto tão larga. A CB250F, 16 a 22, já acho mais bonito a estética dela, no sentido que ela é mais larga. A carenagem dela tem o tanque, né? E aí a carenagem dela pega do lado, parecendo a 160, né? Das últimas que saiu. E agora a 25, 26 é uma moto bem larga, bem larga. É uma moto 160 cilindrada, porém elas são bem largas. E a CB300, ela é um pouco mais fina, não é tão larga, tá? Tem um tanque grande, mas não é tão larga, porque essa carenagem aqui, ela é para baixo, ela não é de lado. Então, com isso, o protetor de carenagem, ele tem essa função de dar uma encorpada na CB300. CB300R, tá? A Twister também carburada é o mesmo estilo, né? Tem o tanque e só o tanque, não tem carenagem assim, então não é uma moto tão larga. Então, o protetor de carenagem, ele tem essa função, ele tem essa característica de encorpar a moto, tá? Principalmente motos mais finas. Hoje as motos tá vindo com a característica mais larga, né? Uma moto pequena com uma roupa, vamos dizer assim, uma carenagem do tanque bem mais larga, trazendo mais volume para a moto, tá bom? Então tá aí, pessoal. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou? Você gosta de protetor de carenagem? Tá pensando em colocar na sua CB300R ou em outra moto? Detalhe para nós fecharmos o nosso vídeo. Protetor de carenagem, eu vi uma pessoa falando há poucos dias, acho que um mecânico, que uma pessoa levou uma CB300F nova para fazer a instalação de um protetor desse, ele não recomendou, é mecânico, não recomendou, porque a CB300 ela tem um chassi que não é inteiriço. O quadro dela vem um pedaço aqui, o motor faz parte da estrutura do chassi da moto. A CB300 não, o chassi dela é inteiriço, como vocês podem ver, tá? O motor tem suporte aqui, essa peça tem 2 parafusos, suporte aqui e suporte aqui, ó. E suporte aqui. Então, a estrutura da CB300, o chassi dela é muito bom. Então, ele não recomendou pôr um desse aqui. Tem vários na CB300F, aqui na própria internet você encontra. Fica bonito, fica top, porém eu achei muito top essa dica que ele deu. Não colocar esse protetor na 300 nova e colocar um Stunt Race, tá? Um Stunt Race que tem uma estrutura
diferenciada que fica mais top e mais seguro na 300F, tá? Então nem sempre é interessante você colocar o protetor de carenagem conforme o chassi, a estrutura da sua moto. Aqui dá certo, na Saara nova também já vem a Adventure, já vem de fábrica, ela tem um chassi totalmente inteiriço, então já vem de fábrica. Então algumas motos você pode fazer a instalação numa boa, bem apertadinhos, parafusos bem apertado, conferindo de tempos em tempos, confere os parafusos, tá? Não tem problema. Então vai mais uma dica aí para vocês, tá? Outra dica, aproveitando o embalo, cavalete central, tá? Vale cada centavo para manutenção na sua moto, fazer diversos trabalhos, lavar, lubrificar a corrente, relação, troca de pneu, troca de disco, pastilha, manutenção em geral na sua moto. Até os mecânicos vão agradecer, tá? E chegando numa mecânica, sua moto tem cavalete central, nem todas têm essa possibilidade. A 300F nova não tem como colocar o cavalete central, ali o escapamento deve ter uma marmita muito grande ali, então eles não fizeram ela com esse propósito de cavalete central. Para mim já é um ponto negativo e muito negativo, porque eu gosto do cavalete central, ele me ajuda demais. Aqui eu coloco minha bolsa de ferramentas, bacia com ferramentas de diversas utilidades, então me ajuda demais. Eu estou no lugar, põe no central e aqui fica nivelado para mim amarrar aqui diversas ferramentas minhas. Então para mim é um ponto super positivo o cavalete central, tá? Milhões de benefícios. Então tá aí, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, espero que vocês tenham assistido até o final. Deixe seu like, comenta, compartilha e eu quero ver a opinião de vocês aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!